Aqui estou novamente para dar continuidade àquele primeiro vídeo que eu fiz no dia 21 do 2 de 2021. Eu falava ainda sobre o post que eu vi na madrugada, falando a respeito da purificação da igreja. Nesse dado momento, aonde está acontecendo um grande avivamento nos Estados Unidos, tem sido veiculado por todas as redes sociais a respeito desse fenômeno maravilhoso da manifestação da glória de Deus na terra. Pessoas têm ido de longe, de todos os lugares, para essa igreja participar desse grande avivamento. E o motivo pelo qual eu fui levado a escrever para a igreja local, mas que vai servir para todas as outras, é que tem se muito falado aqui a respeito desse avivamento. E eu tenho visto alguns pastores dizendo que venha sobre nós esse avivamento. Mas a minha pergunta é: como virá esse avivamento sobre nós? Hoje, o que mais tem dentro da igreja é pessoas murmuradoras. O culto não pode terminar 5 minutos depois, que é motivo de chateação, de descontentamento, de insatisfação. Sabe por quê? As pessoas não têm mais prazer nas coisas de Deus. Parece, eu não estou dizendo que é, mas parece que a igreja virou um clube social. As pessoas vão se encontrar e saber o que aconteceu na semana uma das outras, canta alguns louvores ali. E é isso. E se sentem satisfeitas por esse ritual, por esse culto que eles dizem que é agradável a Deus. Mas o Elbert, o Baruch, eu sei o que é um avivamento. No ano de 1997, juntamente com o irmão Fábio, o pastor da nossa igreja, pastor Luiz Queiroz, nos convidou a sermos presidentes e vice-presidente do Ministério do Louvor da nossa igreja local. Eu tinha 17 para 18 anos. Recém-convertido, eu não sabia nada ainda de Cristo e do cristianismo. Verdadeiramente não. Eu conhecia a história de Jesus, mas não conhecia o Jesus da história. Estava aprendendo. Estava começando a conhecê-lo. E o pastor entregou esse cargo nas minhas mãos. E alguns dias antes, eu estava no monte, clamando, buscando o Senhor, juntamente com o irmão Renato. Essas pessoas que eu estou citando aqui no vídeo, eu deixo o meu abraço, o meu carinho profundo e verdadeiro por vocês. Dizer que eu amo vocês e que vocês fazem falta na minha vida. Eu gostaria muito de voltar a ter comunhão com vocês, na medida do possível. Mas não sendo possível, que Deus abençoe profundamente, ricamente cada um de vocês. Mas estávamos ali no monte, subindo ao monte. Quando chegamos lá, fomos convidados para entrar no monte. Estávamos orando e fomos convidados para entrar no monte, porque ali havia alguns homens de Deus, alguns missionários que estavam ali há 3 dias, jejuando e orando. E chegamos lá, eles estavam acabados no chão, com fome, com sede, sacrificando a carne para glorificar e exaltar o nome de Deus. Como o apóstolo João, ou como o profeta João Batista disse. O João Batista, profeta, que disse: que ele cresça e que eu diminua. E eles estavam lá fazendo isso, no meu entendimento. E quando nós chegamos, eles foram tomados por uma força
invisível, majestosa, gloriosa, chamada Espírito Santo. E eles levantaram e começaram a cantar corinhos de fogo. E a gente entrou junto com eles e nos alegramos, adoramos a Deus. E eles entregaram uma profecia para o Renato à parte e a mim foram entregadas 4 profecias. Naquela época eu tinha recebido uma jovem me procurou e dizia que queria ter um relacionamento comigo. E eu não tinha dado respostas. E eu ia dar uma resposta para ela positiva no próximo culto que haveria. Mas lá no monte, o missionário me revelou que estava para dar uma resposta naqueles dias e que poderia mudar completamente a minha vida e que era um manjar do inimigo para a minha vida e que eu não aceitasse. Era uma espécie de bandeja com muitas frutas vistosas, bonitas, que aos meus olhos pareciam deliciosas, e que eu ia comer tudo e no final ia estar escrito debaixo da bandeja. Dentro da bandeja estaria escrito veneno. Ou seja, todas as frutas estariam envenenadas. E que não era para me aceitar. A segunda profecia, ele diz que via uma pasta com várias letras de música e me perguntou se eu tinha um ministério de música, se eu tocava, se eu cantava. E eu confirmei dizendo que sim. E ele disse: irmão, Deus manda te dizer que por esses dias você será levantado no ministério. Deus vai te exaltar e vai te colocar na liderança do ministério. Eu via muitas pessoas, você com a pasta de música ensinando as pessoas a cantar. Você estava ali como um maestro ensinando as coisas que tinham que ser feitas para os instrumentistas, para os cantores. E Deus vai estar te colocando isso na sua mão. Eu fiquei assombrado, assustado, porque nós não temos, ainda não tinha também várias experiências com Deus. E ali ele entregou essa profecia para mim. E a terceira e última, ele disse assim: essa profecia, essa palavra que te entrego agora, não é para agora, mas é para daqui a muitos dias. Muitos dias. Mas eu te digo que o que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande, mas tão grande, que se você soubesse o tamanho daquilo que Deus vai fazer na sua vida, a obra maravilhosa que Deus vai fazer na tua vida, você saltaria 3 vezes mais do que você de alegria, de satisfação, de gozo. Porque grande é a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Porém, volto a te dizer, não é para agora, mas é daqui para muitos dias, tempos e tempos. Só Deus que sabe, Ele não me mostra daqui a quanto tempo. E eu recebi aquela palavra. E na semana, durante a semana, eu fui e tive o contato com essa jovem e eu disse para ela que eu não ia ter nenhum tipo de relacionamento além de irmãos em Cristo com ela. Passou-se mais alguns dias, o pastor Luiz Queiroz me chamou e me consagrou ministro de louvor da casa de Deus. E foi um dos períodos mais maravilhosos da nossa igreja local. Houve um grande avivamento naquele lugar. Mas esse avivamento se deu porque fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a fazer as coisas que fazíamos. Nós estávamos buscando a Deus de todo o nosso coração, jejuando, orando, vigílias, montes, consagrações, sacrifícios, matando a carne. E existe uma passagem bíblica para trazer uma referência para você. E para mim é uma fórmula. Se qualquer igreja, em qualquer lugar, deseja o avivamento,
essa sempre será uma fórmula, é uma receita de bolo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. É como uma receita de bolo. Se você individualmente se humilhar e orar e buscar a Deus com todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos, você vai receber um avivamento maravilhoso para a sua vida. Só depende de você, como indivíduo. Mas quanto à igreja, só depende de você. Se você fizer isso, o Cristo vai ser visto na sua vida. O próprio Deus vai te usar, porque Ele está buscando pessoas dispostas e disponíveis. É isso que está acontecendo lá em Osborne. Não sei a pronúncia certa, mas lá nos Estados Unidos está acontecendo isso. Pessoas decidiram, vamos adorar a Deus? Ligaram os instrumentos com o coração completamente verdadeiros, sinceros, e começaram a adorar e glorificar a Deus. E o resultado disso, a glória de Deus desceu. E está lá, para o mundo ver. Mas a pergunta é, como você quer ser avivado se você se cansa, se sente enfadado de estar ali na igreja 2 horinhas? 2 horinhas por culto é demais para você. Você abre boca, você mexe no celular. Você não tem reverência na casa de Deus. Chega na igreja, fica na porta da igreja conversando. Entra para dentro da igreja e vai conversar ainda mais. Na minha época, quando eu me converti, o pastor da igreja colocava Abacuque lá, capítulo 2, dizendo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu não sei se a igreja, se todas as pessoas que iam à igreja tinham o mesmo sentimento que eu, mas quando eu chegava na igreja e eu via aquele lugar, eu via aquela escrita, aquela mensagem bíblica ali no retroprojetor ainda, eu sentia só a necessidade de chegar e dobrar meu joelho e orar. Apresentar minha vida a Deus, pedir perdão pelas minhas falhas, meus erros do dia, da semana. E pedir a Ele clemência e misericórdia para me perdoar e me ajudar a vencer as minhas lutas internas, a me ajudar a fazer a reforma interna que eu tanto preciso. E aí aconteceu um grande avivamento. Quer saber como? Vou te dizer. Várias e várias vezes passávamos horas adorando a Deus com o fruto dos nossos lábios, com louvores espontâneos que saíam do coração. E parecia que Deus estava nadando numa piscina de louvor e adoração. Era como se Ele dissesse: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Amor, verdade, sinceridade, busca real. Resultado disso, pessoas passavam na rua da igreja de carro e demônios manifestavam nelas. E aí o motorista se via na obrigação de voltar e entrar dentro da igreja pedindo que nós o ajudássemos. Porque tinha uma pessoa dentro do carro endemoniada, aquela pessoa era trazida até nós. E aí nós orávamos, nós, o Ministério de Louvor, orávamos, e às vezes os pastores, porque inúmeras vezes o pastor da minha igreja falava assim: vocês têm autoridade. Ele entendia que a autoridade não estava só sobre ele, estava sobre nós também, porque a autoridade vinha de Cristo. E ele nos ensinou, dizendo: eu posso ir, mas vocês vão, porque Deus está usando vocês. E ali nós impunhamos as mãos, e Deus, pelo amor e a graça e a misericórdia, estendia o amor dele através de nós para aquela vida, e aquela pessoa era livre dos demônios, das perturbações, e iam embora em paz. Pessoas que passavam do tropical
para o Petrolândia, que tem uma praça lá que era o point, até hoje é, mas muito diferente daquela época. Lá tinha som, os meus amigos colocavam som eletrônico lá e juntava, a praça ficava lotada de pessoas. E depois que eu me converti, isso ainda continuou acontecendo. E pessoas passavam, inúmeras, passavam na frente da igreja, indo para a balada, para a curtição, para a festa da carne deles. E quando passavam na porta da igreja, a unção de Deus era tão grande que as pessoas adentravam a porta da igreja chorando. E inúmeras vezes eu vivi isso. Pessoas caíam de joelho na frente do altar e pediam para aceitar Jesus. Mas como eu disse, por causa do meu chamado, do meu ministério, eu sou perseguido demais pelas forças do inimigo. E por falta de vigilância eu caí inúmeras vezes. E eu estou tendo a coragem de botar minha cara aqui para você ver que eu sou um ser inútil, miserável, pobre pecador. Se tirar Jesus de mim não sobra nada, nem cinzas. Mas ele ainda insiste em me chamar de filho. Mas ainda assim ele insiste de chamar de meu amado. De dizer que ele tem um lugar preparado para mim. É porque ele veio salvar, buscar e salvar os pecadores, e não os sãos. Ah, mas você já tinha convertido. A conversão não acontece da noite para o dia. A conversão, ela acontece todos os dias, todos os momentos. A cada momento que você é colocado à prova por Deus ou é tentado por Satanás e você decide obedecer a Deus, é um momento de conversão. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu fui para a igreja, ou nasci na igreja, ou nunca me desviei. E eu te pergunto, o quanto a sua vida tem custado ao inferno? Será que a maneira que você tem vivido tem causado algum tipo de preocupação para o diabo e para o inferno? Para as forças malignas? Porque eu aprendi que ninguém taca pedra numa árvore se ela não tiver frutos. Portanto, meu amado, se você está passando por luta e por provação, por problemas, por circunstâncias que você nem entende, eu quero te dizer porque tem frutos nessa árvore. E os frutos são agradáveis aos olhos daqueles que veem. E eles desejam seus frutos. O inferno quer te parar. O inferno quer te matar porque ele sabe que você, nas mãos de Deus, é um instrumento valioso e que através da sua vida pessoas vão aceitar Jesus, vão se converter e vão dar frutos para a vida eterna. É por isso que você está sendo perseguido. Agora, esses crentes ficam dentro da igreja aí, esses que se dizem santarrões, eu nunca me desviei. Também sua vida não ofende em nada o inferno. Você é uma marionete dentro de uma igreja que só serve os interesses humanos. Já vai mexer com você para quê? Ele não te vê como inimigo. Ele te vê como se você estivesse do lado dele. Operando para o bem-estar do propósito dele. Agora você vai ficar batendo no vídeo nas pessoas porque as pessoas te julgam. Não. É um alerta. Acorda. Desperta, ó tu que dormes, o Senhor te esclarecerá. Que a sua vida sirva ao propósito de Deus. E que você seja um instrumento para a glória de Deus. E que o inferno todos os dias se levante para tirar a sua vida. Mas eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na sua vida. E enquanto você não cumprir o propósito de Deus, você não vai morrer. Porque Deus vai te livrar de todas as propostas, ideais, desígnios, desejos de Satanás contra a sua vida. Porque Deus é contigo. Eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar no outro. Porque eu tenho muita coisa a dizer. O Senhor tem me incomodado. A minha vida tem virado de cabeça para baixo. Eu perdi
tanta coisa nos últimos tempos pelo simples fato de não querer colocar minha cara na internet. Porque não era o meu objetivo e não é ter o seu like, ter sua curtida. Eu não queria ser mais um na internet, atrás de coisas supérfluas, atrás de dinheiro, que é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, pessoas têm matado, morrido, se corrompido e feito coisas horrendas. Por causa da ganância, por causa da avareza, o amor ao dinheiro. Eu vou terminar esse vídeo e começo do outro lado. Te encontro lá, para essa nossa conversa, para essa meditação e essa reflexão. Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém.